Adriano Ribeiro é pastor líder assistente da Igreja da Cidade, pastor executivo da Rede de Igrejas da Cidade e pastor do Ministério de Casais Herança Real. Graduado em Teologia e pós-graduado em Gestão de Pessoas, é autor de livros como Derrote Mamon, Paternidade Bem Resolvida e Votos, publicados pela editora Inspire. Casado com a pastora Vivian Ribeiro, é pai de 2 filhas e será o preletor de nossa próxima plenária. Olá, muito bom estar aqui. Que adoração que tocou o nosso coração. Coloque aí no chat o que você está recebendo já. Aleluia. Quando você fez a sua inscrição, já começou uma liberação do céu sobre a sua vida. E para nós é uma grande oportunidade de repartir o nosso coração com você, para que você possa continuar servindo ao Senhor, fortalecendo a igreja de Cristo e no seu nível de influência, frutificando cada vez mais a liberação desta unção de igrejas vivas. Aleluia, aleluia. Meu coração está queimando aqui com aquilo que Deus trouxe ao meu coração para repartir com você nesta conferência. E eu quero orar com você neste momento, para que, nessa atmosfera ainda, o nosso coração continue aberto para receber o que o Senhor quer ministrar. Pai, muito obrigado por essa adoração, Senhor, onde o nosso coração foi verticalizado mais uma vez. Nós te amamos. Recebe mesmo o nosso louvor, a nossa exaltação, as nossas ações de graças. O Senhor merece, o Senhor é digno. Muito obrigado, Pai. Estamos cheios do Teu Espírito, e agora que a Tua palavra nos traga direção, a Tua palavra, ela nos lave, a Tua palavra nos traz, Pai, para perto do nosso destino, e que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos sensíveis à Tua palavra. Obrigado por esta conferência, Pai. Continuamos declarando que neste tempo haverá, Senhor, muito do derramar do Senhor em nós, para que o Senhor continue fazendo também através de nós. Eu oro assim, Pai, totalmente dependente do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, aleluia. Sem dúvida nenhuma, para que uma igreja seja viva, ela precisa ser fértil. Para que uma igreja seja viva, ela precisa reproduzir. Para que uma igreja seja viva, ela precisa de multiplicação. Quando nós olhamos para um casal que quer engravidar, é preciso que na fisiologia da mulher, da esposa, haja uma condição ideal para o tempo de fertilização. Então, os exames são feitos, a preparação é realizada. Algumas mulheres mudam o seu estilo de vida radicalmente, para que haja condições no que depender dela, para que então a vida venha. Assim também é na igreja, no corpo de Cristo, porque tudo que é saudável cresce, tudo que é saudável cresce, e para que haja saúde no corpo, é importante o equilíbrio. Então, olhando deste ponto de vista, como que nós podemos ter um ambiente gestacional de filhos espirituais saudáveis, capazes de continuar um legado construído pelos seus pais? Esse é o meu assunto. Gerando filhos espirituais saudáveis. Gerando filhos espirituais saudáveis. Você já possui filhos, e você também está em um tempo onde o Espírito Santo está fecundando você
para que você como líder possa então gerar e dar à luz a filhos espirituais que serão abençoados, comissionados, liberados para os seus destinos, para que eles possam aumentar tudo o que o Senhor tem derramado na sua vida. Quando nós falamos de sucessores, nós não estamos só focando ou focados no futuro. Os sucessores já estão no processo, aleluia, aleluia, e eles estão recebendo, quando há então um processo, um ambiente de saúde, Gálatas 4,19, está assim, Paulo escreveu: meus filhos, novamente, estou sofrendo dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha aí o conceito da gestação. No livro Igreja, Família, do pastor Carlito Paz, que eu super, mega, hiper recomendo, da editora Inspire, o pastor escreve assim: acreditamos que a Igreja Família tem como forte a missão de lapidar constantemente novos líderes, porque disso dependerá a renovação, criatividade e vitalidade da igreja no futuro. Ninguém é líder sozinho, guarde isso aí, ninguém é líder sozinho. O processo de uma igreja família, uma igreja orgânica, uma igreja viva, é um ambiente nascedouro, é um ambiente gestacional, é um ambiente fértil, é um ambiente que podemos usar a metáfora de um berçário, ou de uma maternidade, aleluia, aleluia. Guarde isto, o seu valor não está só na reprodução, mas em especial na qualidade do rebanho. Então, o desafio é ter um ambiente propício, mas ao mesmo tempo trabalhar para que haja uma sustentabilidade de um processo, para que os filhos se desenvolvam. Olha que interessante também que o pastor Carlito traz no livro Uma Igreja Família. Posição sem caráter gera o que? É igual a irresponsabilidade. Posição sem dom é igual a ineficiência. Posição sem chamado é igual a violência ou manipulação. Posição sem o tempo adequado para desenvolvimento vai gerar o que? Imaturidade e soberba. Olha a nossa responsabilidade para gerar um ambiente propício para que filhos espirituais saudáveis nasçam e se desenvolvam. Ei, o Espírito Santo está abrindo os seus olhos para filhos espirituais que estão perto de você e que você ainda não percebeu o que eles carregam do céu como resposta para o corpo e através do corpo de Cristo. Mas também é uma estação de gestação, onde você vai gerar filhos extraordinários para os desafios que estão chegando e também desafios que virão. João 5,19 está assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai. Senão vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Uau, aleluia. Então há essa conexão, Jesus ensina essa sinergia, essa interação com o Pai, e Ele quer que isto seja replicado, e Ele trabalha isto com os seus discípulos, e os seus discípulos reproduzem, e os discípulos dos discípulos reproduzem, e por isso estamos aqui hoje.
O filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Uau! O filho só pode fazer o que vê o pai fazer. Traga isso para a sua realidade, nessa construção de uma igreja viva. Vamos lá então, anote aí, pode acompanhar também no esboço. Para gerar filhos espirituais saudáveis, trabalhe para que os seus sucessores alcancem lugares altos. Trabalhe para que os seus sucessores alcancem lugares altos, sejam bem-sucedidos, sejam do estágio comum para o estágio do extraordinário. João também 5, verso 20: pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Olha só, não adianta, gente, quem é pai tem que permitir que o HD externo seja colocado, o pendrive. Aleluia! Nós temos que dar e fazer esse impartation, nós temos que liberar o que recebemos. Meu Deus, um pai não retém, um pai reparte, um pai compartilha, um pai distribui, um pai oferta. Aleluia, aleluia. Trabalhe para que os seus sucessores alcancem lugares altos. Eu declaro sobre a sua vida que você, nessa construção de uma igreja viva, verá com os seus olhos filhos espirituais que irão chegar além da sua própria influência, e você vai se alegrar, vai celebrar em algum nível de influência na sociedade, um dos montes modeladores. Seus filhos serão liberados e você glorificará a Deus pelo tamanho e pelo nível de influência que eles atingirão. O que é herança geracional? Herança é o nome atribuído ao direito ou condição de herdar, ganhar, obter ou conquistar algo por via de sucessão, ou seja, transmitido de alguém para alguém através do elo de gerações. Elo significa laço ou ligação. Malaquias 4:6. A conversão dos corações dos pais para os corações dos filhos, porque senão a terra será ferida com maldição. Então, quando há intencionalmente este esforço para que os sucessores sejam deslocados para novos níveis, acontece o que está em Malaquias 4:6, a conversão. Aliás, é um dos pilares do avivamento, é a conexão geracional. A conexão geracional. Quando uma geração nova não respeita o que a anterior carrega ou construiu, a geração nova começa do zero. Então há um atraso daquilo que Deus quer realizar na terra, porque a geração nova rejeitou aquela geração anterior. É uma troca de bastão, uma corrida sincronizada, onde a geração atual faz o máximo que pode fazer, e em tempo real, de forma sincronizada, com sabedoria, com muita paciência, libera a próxima geração. Aleluia! Então a unção passa a ser uma unção acumulativa. Aquilo que vem da anterior e aquilo que a nova irá desfrutar na sua própria realidade. Para gerar filhos espirituais saudáveis também, ensine que a força e a capacidade devem vir do Espírito Santo. Nós temos que ensinar aos nossos filhos espirituais, nós temos que ensinar aos nossos discípulos que a força e a capacidade para conquistar, para avançar, vem do Espírito Santo. A geração de filhos, eles precisam ver o que foi conquistado, mas eles precisam saber como a conquista aconteceu.
E você precisa colocar no coração, através da ação do Espírito Santo, destes filhos, de que a força vem do Senhor, a capacidade vem do Senhor, o poder vem do Senhor, o vigor vem do Senhor, a sabedoria vem do Senhor, a unção vem do Senhor, a visão vem do Senhor. Deuteronômio 8:18, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou seus antepassados, conforme hoje se vê. No verso 7 diz: não é pela força e nem pelo poder do braço. Então é importante, dentro dessa cultura de uma herança geracional, ensinar os filhos a depender de Deus. Precisamos fazer com que eles entendam que há uma responsabilidade na administração e gestão da herança, e que com a responsabilidade vem propósito, e responsabilidade vem a intencionalidade em fazer bem a sua parte. Como Bill Johnson escreveu: sempre que a paixão pelo prazer for maior que a paixão pelo propósito e responsabilidade, haverá desperdício de recursos. Então temos que trabalhar nas gerações que estão vindo a consciência de legado, para que possamos, de forma sustentável, construir igrejas vivas. O herdeiro não pode desperdiçar o que foi conquistado e fazer bem a sua parte. Para gerar filhos espirituais saudáveis também, nunca deixe que os seus filhos comecem do zero. Aleluia. Nunca deixe que os seus filhos comecem do zero. Se você começou do zero, entre aspas, você quebrou este ciclo de escassez, de orfandade, e você agora liberará filhos com herança. Aleluia. Salmos 145:4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. A cultura do povo hebreu era uma cultura oralizada. Os feitos de Deus era passado de geração a geração por meio da fala, da voz. Então, é importante nós termos esta visão na nossa condução dos filhos espirituais. Dentro da cultura de uma igreja viva, os milagres que permeiam a história da igreja devem ser guardados, celebrados e divulgados. Aleluia, aleluia. Estou numa igreja onde nós temos diversos marcos de milagres, de ações sobrenaturais, de engajamento do nosso povo, e levantamos então memoriais, histórias, para que a próxima geração perpetue aquilo que Deus fez, porque se Deus fez, Deus fará. O testemunho libera fé, o testemunho libera expectativa, o testemunho libera essa visão de enxergar além, porque Deus não quer só fazer de novo, Deus quer fazer o novo, o inédito, o extraordinário, aquilo que a terra ainda não viu. E para isso precisamos repartir a herança, não permitir que os nossos filhos espirituais comecem do zero, mas eles precisam carregar na memória deles, no coração deles, aquilo que foi construído até então. Aleluia, aleluia. Para gerar filhos espirituais saudáveis, tenha também estratégias para marcar positivamente a sua herança. Você precisa de ações práticas para criar ambientes de desenvolvimento de filhos saudáveis. É a trilha do seu processo de discipulado, é o mentoreio intencional, é a cultura
apostólica, profética, pastoral é a conscientização, o aprimoramento de uma igreja família, é a visão da igreja, são os valores, tudo isso permeia o ambiente para que então haja a reprodução saudável de líderes, filhos. 1 Coríntios 4, 14 e 16, Paulo, especialista na geração de filhos espirituais, está assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Que esta palavra não seja uma realidade na sua história. Se for, esta palavra que você está ouvindo é para você rever tudo. Paulo, ele está dizendo: olha, há muitos tutores, mas poucos pais. Mas você está sendo levantado para ser um líder, um pai espiritual, para gerar não simplesmente seguidores, mas filhos. Filhos que vão levar adiante aquilo que você carrega de forma apostólica. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Olha só, olha como a Bíblia usa essa terminologia da paternidade espiritual. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Ou seja, o pai dizendo: olha, olhem para mim, me imitem. Ele está insistindo com eles: me imitem, me imitem. Filhos biológicos e espirituais são o nosso chamado mais importante. Ore por seus filhos, ações práticas aqui. Ouça o Espírito Santo sobre o destino deles. Dê o suporte necessário. Ofereça oportunidades de desenvolvimento. Desenvolva conexões profundas. Compartilhe sua unção. Tenha paciência e perdoe. Escute. Proteja seus filhos. Tenha fé de que eles voarão mais alto. Estimule o autoconhecimento. Honre e ative o que eles carregam. Para gerar também filhos espirituais saudáveis, instale um sistema de valores que serão imitados. Instale um sistema de valores saudáveis que serão imitados. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo que ele foi educado com os valores da fé. E aí nós pegamos este princípio aqui, e nós temos que aplicá-lo na questão dessa geração, na questão desse empoderamento dos filhos, para que venhamos a construir uma igreja saudável. Porque uma igreja saudável é feita por pais espirituais e filhos saudáveis. Então, você precisa instalar valores saudáveis. Você precisa ministrar o coração dos seus filhos. Você precisa fazer com que a cultura da igreja esteja impregnada no coração dos seus filhos. Que o DNA da igreja local esteja mesmo na vida dos seus filhos. Muitos estímulos precisam acontecer, muitas ações intencionais precisam acontecer, muita oração, muita ministração precisa acontecer, para que então esses valores saudáveis possam nortear, guardar e proteger o destino dos seus filhos espirituais, consequentemente abençoando a sua comunidade, para que viva tudo aquilo que Deus quer. Em sexto, para gerar filhos espirituais saudáveis, ensine o princípio da honra para as novas gerações. Ensine o princípio da honra para as novas gerações.
Efésios 6, de 1 a 3, está falando da paternidade biológica, mas se aplica a esse nível de paternidade espiritual que nós estamos falando aqui. Filhos, obedeçam. Filhos, ouçam, escutem a seus pais no Senhor. No Senhor. Quando um filho honra assim um pai, aquilo que o pai carrega é transferido para ele. Obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Na minha opinião, na minha vivência eclesiástica, esse texto que é biológico se aplica 100% à questão da paternidade espiritual. Há uma recompensa para aquele que decide ser filho. Há uma recompensa para aquele que decide imunizar-se contra a orfandade, contra a rejeição, contra a desconexão. Quando um filho intencionalmente decide ter um coração aprendiz, ele frutifica, ele se desenvolve, ele reproduz. Então nós precisamos ensinar o princípio da honra, mas também um pai precisa ter um coração de honra. Um pai precisa desenvolver o seu coração de honra, num primeiro momento, na sua relação com Deus, como pai, porque nós não podemos dar o que não temos. Então precisamos resolver a nossa paternidade com Deus, precisamos resolver como pais espirituais a nossa paternidade biológica, a nossa história familiar, porque se você não aprender nesse sentido, ser filho, como que você será pai? Quem aprender a ser filho, poderá ser promovido como pai. Então, aí é importante estabelecer esse princípio da honra. A honra é acreditar que as pessoas da sua vida carregam porções do céu para liberar no corpo. Quando você abençoa um filho espiritual, quando você, filho espiritual, se conecta ao seu líder, há uma ativação do que cada um carrega. E então, aquilo impregna a vida do outro e o ambiente. E é nesse ambiente de honra que o Espírito Santo se manifesta. E então a igreja vai para um outro nível de espiritualidade, de vivacidade, de saúde, porque cada pessoa não só faz o que deve fazer, mas sabe o que carrega. Aleluia, aleluia. A honra não é só saber onde atuar, mas saber no nome de quem você está atuando, mas também na sua atuação o que você está liberando. Aleluia, aleluia, aleluia. O seu potencial, aquilo que Deus colocou dentro de você. E por último, para gerar filhos espirituais saudáveis, valorize a herança para que o ciclo de bênçãos nunca se esgote. Aleluia. Que uma geração que vier a suceder a anterior possa continuar com o ciclo de bênçãos, o avanço, a conquista, frutos inéditos. João 14:12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Gente, isso aqui é a palavra de Deus para nós. Obras maiores. Jesus trabalhou isto com os 12, Paulo trabalhou isto com os seus, de Moisés para Josué, de Elias para Eliseu. Moisés vem com as leis, Josué, o seu filho, vem com as conquistas, porque o alicerce estava posto. Elias, um profeta extraordinário, libera Eliseu, quando Eliseu diz, meu pai, aleluia, aleluia. Muitos profetas querem a unção de Eliseu, de Elias, mas não querem dizer meu pai,
Na paternidade, o profético foi liberado. Na paternidade, o céu foi liberado. E Eliseu fez pelo menos 2 vezes mais do que o seu pai. 2 vezes mais. Ser herdeiro é um privilégio. É um privilégio. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é a seguinte: a vida flui pela honra, e o nosso destino passa pelas mãos dos nossos pais. A vida flui pela honra. A vida flui pela honra. No Salmo 127 está assim: se o Senhor não edificar a casa, veja esse texto na cultura da paternidade. Veja esse texto dentro deste assunto, como ter um ambiente ideal para a geração de filhos saudáveis. Olha esse texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha o contexto desse texto poderoso: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Uau, uau. Deus colocou uma aljava em você, e você vai lançar esses filhos para o destino deles. Mas todo este texto que fala de cuidado, de proteção, de direção, está diretamente ligado a este processo de paternidade, de pai e de filho. É a construção de uma família. Aleluia, aleluia. Tem uma imagem aí de um tipo de borboleta, é a borboleta monarca. Ela é uma borboleta muito interessante, porque as suas populações são naturais da América do Norte e são conhecidas por realizarem a mais longa migração realizada por um inseto numa única geração. São quatro gerações sucessivas para que então aconteça essa migração. Os indivíduos dessa geração eclodem dos seus ovos no Canadá e atingem o estado de adulto em setembro, altura em que voam em grandes grupos num espetáculo ímpar, cerca de 4.000 quilômetros até chegarem ao México, onde passam o inverno em grandes aglomerações. Ou seja, no nosso exemplo da borboleta, o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus prometeu para você, é tão grande que não ficará só na sua geração. Haverá uma transmissão, haverá um compartilhamento, e isto não vai parar mais, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora e pedir para que o Espírito Santo toque no seu coração em relação a este assunto. Talvez você, como um líder, esteja ferido, esteja desacreditado, desistiu de gerar. Talvez tudo que foi acontecendo gerou decepção no seu coração e, sem, obviamente, ter consciência, mas talvez agora você tenha, você impediu o fluxo do amor no seu coração. Porque quando acontece uma decepção com os filhos, um pai não curado pode punir os inocentes. Então,
é fundamental o seu coração como líder, curado, aberto e cheio de expectativas de que Deus trará filhos legítimos, filhos que honram, gerações que vão migrar a sua comunidade, a igreja que o Senhor lhe deu, para o destino almejado. Mas você pode ser um filho ferido, um filho que de alguma forma ficou desacreditado em relação a este assunto. Ninguém foi feito para viver sem a influência espiritual de um líder que precisa ser visto como pai. Então, que o seu coração seja curado, que você se abra para uma paternidade, para que você seja bênção, mas para que você também seja lançado para o seu destino. Igrejas Vivas é constituída por uma paternidade saudável, que constrói o ambiente onde sucessivamente filhos saudáveis, legítimos e que honram, tenham consciência da herança e vão com muita força, determinação, responsabilidade para o destino. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta conferência, e eu quero te pedir nesse momento, Pai, que a Tua palavra, ela se aplique ao nosso coração. Eu não acredito simplesmente que um líder espiritual, ele foi feito para ter uma relação só de liderança, uma relação só de formalidade. Eu não acredito que é um grupo de pessoas sem uma conexão real. Eu não acredito que igreja é isso. Eu acredito que igreja é uma família onde os pais se conectam aos seus filhos, os filhos aos seus pais, e dentro dessa cultura o Teu Espírito manifesta, e de forma, Senhor, contínua, o mover do Teu Espírito cresce, levando a igreja saudável para novos níveis de conquista e de influência. Eu quero te pedir, Pai, para cada líder liderado agora, que em nome de Jesus, nesse ambiente que ele está inserido, haja saúde. Remova agora, Pai, tudo aquilo que o diabo está fazendo para trazer distanciamento, orfandade, rejeição, confusão, rebeldia. Instale agora, Pai, a cultura do céu, para que haja, Pai, essa conexão, para que haja vida, para que haja amor, para que haja, Senhor, interação, para que haja herança, para que haja liberação, respeito, afeto. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor solucione a crise da igreja brasileira, que está passando por um período onde há uma carência de sucessores. Eu quero te pedir, Pai, que nesta conferência seja liberada uma unção da sucessão, mas não só uma sucessão visando perpetuar uma instituição, Shakalamanassa, mas perpetuar a Tua igreja aqui na terra, uma comunidade local, que tem uma visão, que tem a responsabilidade de deixar um legado. Pai, converta os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, que os pais saibam serem pais, que os filhos aprendam a desenvolver os seus corações de filhos, e que em nome de Jesus, nessa estação, o Senhor esteja ajustando, o Senhor esteja, Pai, reformulando, o Senhor esteja limpando, abençoando, trazendo saúde, para que cada igreja seja, Pai, um ambiente, para que de forma contínua, líderes, Pai, filhos saudáveis, possam nascer, possam se desenvolver. Pai, eu oro assim, eu oro pelo líder, Senhor, que está machucado, ferido, que o Teu bálsamo, que o Teu Espírito ministre agora cura, e que o Senhor enche o coração deste líder, Pai, de esperança. Ele não vai
caminhar sozinho. Deus, o Senhor está colocando uma mesa para que os filhos estejam sentando, para que Ele possa, Senhor, repartir a sua vida, repartir a visão recebida do Senhor, para que os filhos se apaixonem pela visão que os teus filhos pais estão recebendo, para que haja essa continuidade daquilo que o Senhor quer fazer em cada igreja local, e aí todo o reino do Senhor será abençoado. Pai, eu te peço que o Senhor conecte também pais com pais. Em nome de Jesus, eu te peço um novo nível de unidade na igreja brasileira, para que os pais não fiquem fechados nos seus guetos, mas entenda que também há sim a comunhão, há sim um ambiente de aprendizado em outros ambientes do Senhor. Há sim uma força em movimento em nosso país, onde todos podemos aprender, apesar do nível que a nossa comunidade chegou. Toda ação maligna de Satanás trazendo orfandade para as nossas igrejas, nós rejeitamos. Nós não queremos só tutores, nós precisamos de pais. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida e que esta palavra frutifique no seu coração.